Olá, hoje no canal das empresas você vai ver uma entrevista com Laurent Serafini, um dos grandes empreendedores que o Brasil ainda não conhece, mas muitos outros países já conhecem. Nesse momento onde o desemprego é muito alto e muitas pessoas estão interessadas em abrir o seu próprio negócio, essa é a hora de você ver o que ele tem para falar. Fique com o canal das empresas. Então, Laurent, queria inicialmente agradecer a sua disponibilidade, para a entrevista e queria que você iniciasse falando de como é que foi a sua transferência do setor público para o setor privado inicialmente. Na verdade, foi por acaso. Eu trabalhei no sector público na França e também no Brasil entre 2007 e 2010. Eu tive solicitação no setor privado em 2010 no Brasil. Eu fui na Espanha pelo governo ano e eu aceitei uma proposta, na verdade, de abrir uma subsidiária aqui de grupo francês de gerenciamento de risco. Então eu voltei em 2011 e a partir de 2011 nunca deixei o setor privado. Eu gostei tanto que eu decidi criar várias empresas, ser um serial empreendedor. Então agora eu tenho 7 empresas em 5 países diferentes e eu nunca deixei esse setor privado. E como é ser um empreendedor? É bastante difícil, eu acho que tem que falar a verdade com todo mundo. É um trabalho que necessita muita dedicação, muito engajamento, uma disponibilidade permanente, mas você tem uma liberdade que não tem preço também, então você consegue realmente fazer as coisas sob medida, do jeito que você quer, é exatamente o que eu estava procurando. No setor público é um pouco o contrário, tem o peso da administração às vezes é insuportável. E o que é que você acredita ser importante para a pessoa começar um negócio próprio? Não, eu acho que tem que ter muito engajamento, tem que ter paixão. Eu acho que o mais importante é esse dinamismo, tem que ter paixão, decidir exatamente o objetivo que você quer atingir, não focar um pouco também, eu acho que isso é importante. Uma ideia não faz dinheiro, tem que ser bem a execução, é o mais importante. Então o que eu fiz é isso, eu tive uma ideia, eu falei, consegui juntar dinheiro e foi assim com todos os negócios, estão colocando sempre essa garra, engajamento, essa paixão, então acho que são os elementos vitais. E como é que você vê a diferença entre França e Brasil nesse aspecto do empreendedorismo? Não, bom, o Brasil é bem conhecido por ter muitos empreendedores, todo mundo é um pouco um empreendedor, tem muita criatividade no Brasil, é um país muito jovem, quando você está olhando as estatísticas em relação à França é um país muito conservador, a população é bastante velha, aqui ao contrário, tem 82% das pessoas que têm menos de 65 anos no Brasil e 25% que têm menos de 15 anos. Então é sempre um país do futuro, então eu acho que isso se traduz, as pessoas são sempre com ideia, e também porque como o setor público não funciona muito bem no Brasil, ou menos que podemos dizer, as pessoas têm que trabalhar no setor privado, têm que ter essas ideias, criar essas empresas que quebram, fazem uma outra, etc. Tem esse dinamismo que é um pouco diferente disso que eu gostei. Eu acho que o que eu fiz no Brasil eu não teria conseguido na França da mesma maneira e com a mesma velocidade. E como é que você vê a questão hoje na França desses incentivos a empresas, esses novos parques tecnológicos que estão sendo pensados? O que é que de lá tem sido um bom momento para o Brasil pensar também? Não, eu acho que lá é a vantagem da França, é o contrário. Para ter um Estado que funciona bem, o Estado francês coloca tudo à disposição das empresas para dar uma estabilidade, para dar uma segurança a essas empresas, que não é o caso do Brasil. No Brasil, realmente tem que se virar sozinho, o acesso ao dinheiro é difícil, o setor público não dá muitos incentivos, não dá muitas deduções, que seja pelo recrutamento, pela inovação, tem algumas possibilidades bem espalhadas no país, dependendo às vezes do Estado, e nem do Estado, nem da Federação. Na França é o contrário, tudo está previsto para ajudar ao país ao nível nacional, as regiões têm, por exemplo, polo de competitividade, que são um lugar onde você tem alguns incentivos fiscais, você tem alguma ajuda para recrutar as pessoas, tudo isso favorece a estabilidade da empresa. E como é que você vê então agora a questão dos negócios no Brasil a partir das suas empresas? Tem cíclico no Brasil, teve um momento quando eu cheguei em 2011 realmente de euforia, ainda estávamos antes da Copa do Mundo, tem esse crescimento um pouco absurdo, todo mundo fazendo um negócio com qualquer ideia, conseguia quase ganhar dinheiro.
Eu acho que finalmente foi uma boa coisa essa crise para alguns aspectos. O preço também era absurdo, os salários eram absurdos no mercado, sem comparação até com os salários em outros países. Tudo isso foi por baixo, eu acho que estamos chegando a uma normalidade e os melhores ficam. Hoje, quem consegue ficar no mercado num país em crise é realmente as pessoas que têm os melhores processos, que têm os melhores profissionais, que têm o melhor management. Então, isso foi um bom lado. Eu vejo isso com bons olhos. Nós temos uma palavra que está dizendo na França, quando a pessoa chora, tem que ter alguém para vender lençóis. Mais ou menos é isso. Tem oportunidade quando tem uma crise e meu papel como chefe de empresa é aproveitar dessas oportunidades justamente para fazer a diferença. E eu queria que você comentasse agora sobre o free marketing, o que foi essa ideia, o que é e o teu pensamento aí para o futuro. Na verdade, começou como uma revista digital. A Jane Rodrigues, que é minha sócia, teve essa ideia de começar a trabalhar no e-commerce, a fazer uma revista digital para um público um pouco alternativo, underground, brasileiro, de novo, país jovem, um país muito urbano, 85% das pessoas vivem em cidade, tem 18 cidades, mais de 1 milhão de pessoas, então tem uma comunidade muito forte e a ideia é atender essas necessidades. E percebemos, começando a falar com artistas, com lojistas um pouco alternativos, que não tinha espaços para eles, não tinha espaço para falar e eles não tinham espaço para vender os produtos. Tinha grandes players no mercado, esses grandes players não dão muita atenção a esses pequenos lojistas, esses criadores, estilistas, artistas. Então a ideia realmente era começando a ver se tinha essa comunidade. Então a revista funciona muito bem, chegamos a 15 mil leitores mensais, fomos parabenizados para várias outras revistas, para a qualidade, porque todo o conteúdo é próprio, não tem cópia, tradução, é realmente um conteúdo feito sob medida. E depois passamos a venda de produto, a criação de um marketplace criado do zero, e lá se juntaram 120 lojistas em alguns meses, e começamos essas vendas no início do ano 2016, então é um mercado bem promissor. Só para ter dados que é importante, o retail online é muito atrasado no Brasil. Somos apenas a 5% do retail global, quando na Europa estamos às 10% e nos Estados Unidos às 12%. Então tem uma perspectiva gigantesca de mercado. E o que você tem visto de diferença nesse negócio com referência aos brasileiros? O que os brasileiros estão perdendo, os atrasados? Não, em matéria de marketplace, especificamente nesse setor onde estamos atuando, tem poucos marketplaces no Brasil, tem poucos marketplaces de nicho, eu diria, em relação aos Estados Unidos, 4 ou 5 anos atrás, e na Europa, 2 ou 3. Então, ainda tem como abordar esse mercado, tem espaço para esse tipo de proposta, e o ecossistema brasileiro está realmente criando esses 2 últimos anos de uma maneira gigantesca. Tem muitas iniciativas privadas, muitos lugares de intercâmbio, de workshop, de discussão, e tudo isso favorece esse tipo de negócios novos e inovadores. Então, nós estamos aproveitando desse momento. Bom. E agora eu queria que você comentasse da outra empresa, que é gerenciamento de riscos, né? Como é que é uma empresa de gerenciamento de riscos no Brasil? Outro negócio não tem nada a ver, eu fiz dois negócios completamente diferentes. Foi o primeiro, em 2011, que cresceu muito bem, porque abrimos rapidamente depois do Brasil, em 2013 na Argentina, fomos em 2015 na Colômbia, em 2016 no Venezuela, temos outros planos em outros países da América Latina, conseguimos ser um líder francês do gerenciamento de risco e da inteligência estratégica no Brasil. Não. Para ter crise no mundo todo, como você está percebendo, o terrorismo, a crise sanitária, climática, etc., as empresas têm que gerenciar esses riscos, têm que medir esses riscos, reduzir, apagar. Elas precisam de empresas para fazer isso, elas não conseguem, às vezes, sozinhas, cuidar disso, e elas chamam empresas como nós para ajudar. Então, nosso papel é isso, e realmente é uma empresa, eu acho, com grandes perspectivas. Eu acredito muito também nessa empresa que chama Velo Internacional, e o futuro é bem promissor também. Infelizmente, não tem um país de novo que está saindo do olho do ciclone. Sim, e agora também para ir finalizando, queria que você comentasse as suas iniciativas na Câmara Francesa, né? O que está acontecendo lá, o que você vem promovendo, que pode também ser importante para outras pessoas começarem a conhecer e participar.
Nós percebemos também lá uma lacuna, as pessoas estão criando uma empresa, mas às vezes falta de capacitação, de conhecimento. O que aconteceu comigo foi autodidata, eu cheguei assim, comecei a criar uma empresa, cometi muitos erros. A ideia era dentro de alguns lugares tentar oferecer a palavra, a discussão, a capacitação das pessoas. Então, a Câmara de Comércio França-Brasil me ofereceu essa oportunidade. Eu entrei como conselheiro eleito, eu cuidei do comitê de empreendedorismo durante 2 anos, entre 2015 e 2016. Em 2016, eu passei do comitê de empreendedorismo ao comitê da startup. Então lá eu organizo palestra, evento, workshop. Acabamos de fazer em agosto com a Fiesp o segundo fórum da startup, onde chamamos mais de 400 empresários para falar deste assunto. E no mesmo tempo me coloquei num outro lugar, que é a French Tech. Em outubro do ano passado, a cidade de São Paulo recebeu um label do governo francês como um dos melhores ecossistemas do mundo. E a ideia é promover os intercâmbios entre a França e o Brasil nesse aspecto. Então, eu sou membro do board da French Tech e lá estamos ajudando as empresas francesas a vir no Brasil, as brasileiras a ir na França e ajudando as relações bilaterais entre os dois países. Então, tudo isso é bastante trabalhoso. Temos pouco tempo. Dá muito trabalho. E para finalizar, queria que você ressaltasse a importância da França para o Brasil, que talvez muitos brasileiros não tenham ideia do que é a representatividade da França em termos econômicos para o Brasil. Tem vários fatos. O fator histórico, a França tem uma presença histórica. Você pensa no Rio, perdemos o Rio, a França deixou o Rio, deixou alguma cidade até do Nordeste, como São Luís também, que tem uma influência francesa. Isso é a parte histórica. Na parte econômica, ninguém sabe, mas a França é o primeiro empregador no Brasil, através de grandes empresas como a Companhia Açúcar, Saint-Gobain, o Carrefour, tem muitas outras, mas realmente a França tem um papel muito grande nesse aspecto, um investimento também internacional, o número de expatriados presentes na França está crescendo cada ano, então um país realmente que está atraindo os talentos franceses, porque de novo tem bastante oportunidade, então não, essas ligações são muito fortes, e tem do lado brasileiro que se internacionalizou pouco ultimamente, uma vantagem esses 2-3 últimos anos também de ganhar novos mercados, de escalar fora do Brasil, sabendo que como o país estava em crise, tinha mais dificuldade a vender os produtos aqui, mas começa a olhar outros mercados. E também um papel que eu começo a ter e a perceber, essas empresas brasileiras que querem outros lugares, especificamente na França, porque é um portal para a África, para o Oriente Médio, onde a França tem uma presença muito forte. Essas empresas querem se instalar aqui, daqui poder olhar outros mercados. Então, as perspectivas entre os dois países são maravilhosas. Só vão crescer. Ok. Eu queria te agradecer, então, Obrigado a entrevista do Canal das Empresas, sucesso para os seus negócios também e bom pelas iniciativas. Obrigado.